A gente está caminhando para um cenário em que o Irã muito provavelmente se retira desse tratado de não proliferação nuclear e daqui para frente deve desenvolver armas nucleares. A gente pensar um pouco o início dessa escalada nuclear do Irã. E a gente tem que voltar um pouco para o primeiro mandato do Trump. Ou seja, os Estados Unidos, muitos países que são aliados aos Estados Unidos, não fazem trocas comerciais ou impõem regras que praticamente inviabilizam essas trocas para atingir algum objetivo político, né? E aí existia um tratado que era entre potências europeias, Estados Unidos e Irã, e o Trump se retirou desse tratado, porque ele falou, olha, não faz mais sentido a gente se manter aqui, isso não está sendo mais vantajoso para a gente, e abandonou esse tratado. Mas basicamente, em resposta a isso, o Irã falou, cara, a gente perdeu as vantagens que a gente tinha de não ter sanções por parte dos Estados Unidos, ou de ter menos sanções, né? E a contrapartida disso era a gente não avançar no nosso programa nuclear. A gente está caminhando para um cenário em que o Irã muito provavelmente se retira desse tratado de não proliferação nuclear e daqui para frente deve desenvolver armas nucleares. Eu acho que uma grande questão nisso tudo é que não interessa para ninguém, tirando o próprio Irã, que eles tenham bombas nucleares, né? Um regime que não tem que prestar contas para nenhuma outra potência, para nenhum outro grande aliado, ele tá é muito fácil desse cara apertar o botão vermelho e disparar, sabe? Então, eu acho que é uma situação bastante complexa isso, assim, e por mais que exista esse anúncio de vitória do Trump agora, eu vejo com olhos de muita preocupação que isso venha acelerar esse processo de desenvolvimento do armamento nuclear iraniano, porque é isso, é um regime que está acuado internamente, né? O governo iraniano ele vem balançando, né? Por causa das sanções, inclusive, eles sofrem muito com questões econômicas, a rigidez que o regime tenta impor na sociedade, inclusive através da religião, é algo que não é amplamente aceito, né? Inclusive, assim, a gente às vezes pinta essa imagem do Irã como um país, quase medieval, bárbaro, mas isso não é a realidade, assim. Você pega as grandes cidades iranianas, elas têm uma vida muito grande, uma modernidade muito grande, elas são lugares desenvolvidos, assim, que a gente consegue entender que existe, assim, uma classe crítica e consegue fazer frente, né? Então, enfim, acho que mais uma camada de preocupação nessa história toda.